Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Eu estou falando aramaico, vocês entendem. Vocês entendem. Não é por falta de compreensão, vocês são cultos. De fato, vocês determinaram não me aceitar, não me entender, não compreender, não me querer. É uma determinação porque vocês não suportam o encontro com a verdade. Na realidade, vocês, assim fazendo, se tornaram incapazes. O choque que há entre os ódios, as inconversibilidades, a indisposição de se abrir para ser transformado que habita vocês, criou uma crosta, cobriu vocês de uma incapacidade sensorial de ouvirem a minha palavra e de discernirem e quererem a minha palavra. Vocês bloqueiam tudo. Na realidade, isso está acontecendo porque vocês se tornaram do diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. É um processo terrível. O cara entra na religião, depois de um tempo ele começa a se sentir maior do que tudo e todos, ele é filho de Abraão, ele sabe coisas que ninguém sabe, ele tem um pertencimento nesta existência superior em significado ao de qualquer outro ser humano. Então, devagar, ele, sem notar, sutilmente começa a cultuar as coisas que eram apenas indicadores, que eram apenas pretextos congregacionais e ajuntadores e simbólicos da mensagem que haveria de se cumprir quando Cristo viesse. Mas eles se tornam administradores da vinha, eles se tornam os managers de coisas e assuntos e temas de Deus. E é assim que eles vão se sentindo. Logo depois vem um sentimento de representação de Deus na terra. E quando isso toma conta do indivíduo, o processo de endiabramento é natural. Ele vai ficando separatista, ele pratica apartheids, ele se torna intolerante, ele julga os outros, ele se arroga todos os dias a dizer quem é quem, ele separa o joio do trigo, ele manda para o inferno. Ele só não tem tranquilidade para mandar para o céu, mas para o inferno ele faz isso todo dia. E quando menos percebe, ele é filho do diabo e não notou, ele ficou a cara de Satanás, adversário de todos, adversário de tudo, se levantando contra aqueles que estão falando ainda a palavra do Evangelho, bloqueando-se para aquilo que, se eles ouvirem e aceitarem, vai transformar a vida deles. E sem notarem, fazendo oposição à verdade, eles se tornaram filhos do diabo. Embora sejam cheios de culto, de templos, de doutrina, de teologia, de sagas, de genealogias, de história, nada disso os preveniu de viajarem suave e lentamente para se tornarem batizados por Satanás, filhos do diabo, em meio a cultos, no meio do templo, com a mão erguida, recitando salmos, porém com o coração carregado de discriminação, de superioridade, de raiva, de jactância, de arrogância, se tornaram filhos do diabo sem perceber. O diabo é o vosso pai, disse Jesus, e por causa disso quereis satisfazer-lhe os desejos. Inconscientemente
Vocês têm uma pulsão na direção de satisfazer caprichos satânicos que vocês tratam como temas religiosos. Pois eu vos digo que Satanás, o vosso pai, é assim. Por isso que vocês puxaram a ele, ficaram a cara dele. Porque ele foi homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. A verdade não habita nele, nele não há verdade. Ele é mentira, dissimulação, engano e intenção de morte, de eliminação. Vocês são filhos dele. Eu sinto isso, disse Jesus, em mim. O espírito homicida, o desejo de vocês de que eu desaparecesse. E como vocês não têm nenhum compromisso com nenhuma forma de verdade, vocês criam qualquer coisa para tentar justificar o engano no qual vocês vivem. Vocês são assim, filhos do diabo, e não são capazes de acolher a verdade, porque semelhantemente a ele, também em vocês não há verdade. Sobre o pai de vocês, o diabo, quando ele profere a mentira, ele está falando do que ele entende. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E vocês aprenderam com ele porque vocês mentem, enganam, são hipócritas, são filhos do diabo. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Se eu falasse qualquer invenção, qualquer mentira, vocês me aplaudiriam e creriam em mim. Mas porque eu falo a verdade, com realidade, com a implacabilidade do que é e não das invenções que são produzidas. Porque eu faço assim e falo assim, vocês querem me eliminar, vocês não gostam de mim. Qual de vós me convence de pecado? Qual foi o pecado? Onde foi que no meio de tudo que eu disse alguma coisa contra o amor, contra o perdão, contra a justiça, contra a graça, contra a misericórdia, contra a santidade de Deus? Quem de vós? E eles não podiam responder coisa alguma. Aí, como acontece, eles partem logo para a ignorância e disseram: é por isso que nós temos razão em dizer que tu és um samaritano cheio de demônios. É por isso que nós temos razão em dizer que tu és um samaritano, porque samaritano era o que de pior havia, na percepção deles, eram os hereges dos hereges, eram os imundos. Nós temos razão em dizer que tu és samaritano, estás cheio de demônios. Você já viu esse tipo de choque, de embate por aí? Quando você vê alguém que, para você, indubitavelmente carrega a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho. Você vê, você sente, você discerne, está na sua cara, teu coração tem paz, sabe disso. Ao mesmo tempo você vê outros oferecendo um antagonismo gratuito, nunca viram, nunca ouviram, nunca entenderam, só passaram correndo, mas assim mesmo não suportam a viagem do politicamente correto até a visceralidade das decisões do Evangelho. Porque lembrem-se, eles começaram dizendo que criam em Jesus. Houve um tempo, alguns minutos antes ou uma hora antes, que eles tinham dito que tinham crido em Jesus.
os judeus, esses mesmos, da continuidade do diálogo. Aí Jesus disse, olha, se vocês realmente creram em mim, vocês vão conhecer a verdade vos libertará, vocês se tornarão então verdadeiramente meus discípulos. Aí eles, como? A gente não conhece a verdade? Somos crentes. A gente só estava dizendo que aceitamos esse seu modo leve, informal, livre, incontrolavelmente livre de anunciar a bondade de Deus. Era só até aí que a gente estava indo. Quando a gente disse nós cremos em ti, é porque tu tinhas te tornado de repente uma parte importante na nossa aceitação. Importante. Estava ali, bem importante. Mas não passava disso. Agora, esse negócio de dizer conhecereis a verdade vos libertará, que é isso? A gente conhece a verdade, nós somos filhos de Abraão. Libertar de quê? Nós não somos uma classe de gente que fica escravizada aí, impõe a si mesmos uma amnésia histórica, porque foram muitas as escravizações. Mas Jesus foi na ferida e disse, olha, mesmo que fosse verdade, não é disso que eu estou falando, de ter sido escravo de povos. Eu estou dizendo é que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí eles ficaram com nós. Tu estás dizendo que nós somos pecadores? Nós não somos pecadores. Somos filhos de Abraão, como se Abraão fosse grandes coisas. Pobre Abraão lá, foi justificado pela fé, porque por obras é que não seria. Por obras é que não seria. Somos filhos de Abraão. Aí Jesus disse, então se comportem pelo menos. Se comportem. Porque vocês não se comportam. Abraão nunca quis matar ninguém que tenha trazido uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus para ele. Ele acolheu todas as mensagens de Deus, chegou a levar o filho para ser imolado no Monte Moriá por causa de uma mensagem de Deus. Então se comportem. Aí eles foram ficando ofendidos. Como se comportem? Nós é que somos os reis do exemplo, nós é que ditamos as modas do comportamento moral, religioso, ético, tudo isso procede de nós. Aí Jesus disse a eles, olha, Abraão, eu sei como Abraão era, e sei como Abraão se comportou em relação a mim, porque Abraão viu os meus dias e regozijou-se. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eles começaram a achar aquilo absolutamente insuportável. Eles tinham querido uma relação politicamente correta com Jesus para diminuir o impacto naquela hora. A gente crê em ti, vamos diminuir as resistências, tu passarás a ser importante, mas não essencial. E aí Jesus prossegue dizendo, na realidade, eu vejo que vocês são completamente coerentes com o pai de vocês. Aí eles disseram, esse cara está querendo nos pegar, porque ele acabou de dizer que Abraão não é nosso pai. Que se Abraão fosse nosso pai, a gente tinha que se comportar como Abraão. E agora está dizendo que ele tem certeza que a gente se comporta conforme o nosso pai. Ele está aprontando uma para nós. Aí disseram, nós temos pai. Nós somos filhos de Abraão e filhos de Deus. Aí Jesus disse, olha, de Deus eu conheço, porque tudo quanto eu tenho ouvido de Deus eu tenho falado a vocês, e Deus não é assim. Meu pai não é assim. E nem Abraão, na realidade. Vocês não entendem o que eu digo, é porque a mente de vocês está bloqueada. Bloqueada. Vocês se tornaram incapacitados. O fervor religioso, a idolatria religiosa, o culto religioso, a religião como fim em si mesmo,
aleijou o discernimento de vocês e não foi só uma questão de aleijão, vocês se tornaram tão apegados ao culto da coisa em si, que é feita em nome de Deus, porém não é para Deus e não é de Deus, que vocês se endiabraram como todo idólatra. Vocês ficaram tomados pelo espírito do que vocês cultuam. E como que vocês cultuam é a religião, e a religião mata quem não é de acordo com elas, vocês aprenderam a, tanto mais quanto se tornem zelosos, mais terem um espírito homicida, destrutivo, intolerante. Se vocês pudessem, vocês extinguiriam pessoas da vida. Por isso é que eu digo, vocês se tornaram filhos do diabo. E ele é que é o vosso pai. E vocês vivem, e o que vocês chamam de minha devoção, de meu fervor, de meu zelo, na realidade é um desejo de cumprir, de satisfazer os desejos de Satanás, porque os caprichos devocionais de vocês, quase todos eles, são destrutivos. São destrutivos. Vocês dizem que é por amor a Deus que vocês expulsam filhos de casa. É por amor a Deus que vocês não falam mais com um filho gay. É por amor a Deus que vocês se separam de alguém que tenha feito escolhas na vida muito diferente da sua escolha ou das suas escolhas. E vocês dizem que todo o mal que fazem é por causa de Deus, é devoção, é zelo. Vocês são grossos assim porque isto é zelo, são estúpidos assim porque isso é zelo. São idiotas assim porque isso é zelo. Esses são os desejos de Satanás que obtura a mente, que bloqueia, que blinda e que dá ao indivíduo uma necessidade de rejeitar a verdade simples do Evangelho, para não se submeter a ela e não ser por ela transformado. Mas a verdade, disse Jesus, é que porque eu ensino a verdade, vocês querem me matar. Isso conclui tudo. Quando a gente admite a verdade de Deus e ao mesmo tempo a gente se insurge contra ela, a gente entra para a família desses religiosos judeus que queriam Jesus apenas como importância na cristaleira e na vitrine das demonstrações, mas nunca mexendo, alterando e absolutizando a vontade dele no coração. Com a mente bloqueada, fechada, eles se levantam na intenção de matar, de apagar a palavra de Jesus. É como querer matar a Jesus, é desejar afastar a consciência do Evangelho da mente das pessoas. E aí, nesse sentido, você há de conhecer uma quantidade enorme de pessoas que trabalham todo dia contra o que o Evangelho está começando a fazer em você. E eles trabalham contra, eles enfrentam, eles dizem que é do diabo, que eu sou um samaritano louco e tenho demônio, que essa palavra que você está compreendendo é maligna. Eles bufam de raiva, de ódio, porque eles estão tomados pelo Espírito do Pai deles. E o diagnóstico não é meu, é de Jesus. E o diagnóstico de Jesus é preciso hoje, porque foi feito em relação à mesma atitude antes, conforme a narrativa do Evangelho. Essa é a verdade. Quem quiser se enxergar, que se enxergue. Senhor Jesus, esta é a verdade. Eu só estou aqui mastigando-a um pouquinho para facilitar o entendimento. Esta é, todavia, a verdade. E eu te peço que muita gente agora tenha os sentidos abertos. Tira as escamas, as cegueiras, os bloqueios,
as determinações incompreensíveis e raivosas de fazerem objeção à verdade sem nem entenderem o porquê, a angústia, o choque, a luta dentro dos seus próprios corações, mas que a tua verdade prevaleça e que ela liberte a milhares. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.